Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira. Vamos só aguardar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Renata. Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Muito importante a gente falar hoje sobre o amor, sobre o prazer e os conflitos, né? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Gratidão por esse momento de vocês estarem comigo, né? Para que a gente possa trocar algumas histórias importantes da nossa vida, dos amores, né? Das frustrações, né? Quem não, né? Ai, boa noite, Gabi, boa noite a todos, Cris, vão entrando. Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma dinâmica. E eu quero que vocês separem 3 papéis. Eu vou falar algumas coisas para que vocês acendam as suas luzes internas e vejam exatamente aonde que a gente precisa trabalhar essa nossa relação, né? Para ter mais amor, para ter mais prazer, para ter mais qualidade nas nossas relações, digamos assim. Porque o mais importante da relação é a qualidade, né? É aquilo que nos dá prazer e conforto. Então, o amor... Boa noite, Daniela, Adriana, sejam todas bem-vindas. Então, aí eu falo assim, ai, o amor, né? Palavra doce, né? Ai, que delícia, um amorzinho no pé do ouvido, um aconchego, né? Que é aquele amor que abastece, né? Aquela coisa gostosa, que rejuvenesce, que aquece o coração da gente, né? E que também não gera tanto medo, né? Gera tanto medo às pessoas, né? Medo de amar, medo de se entregar. O que é para nós essa palavra, né? O que gera dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa cabeça, todas essas nuances de amor, de medo, de ansiedade, de excitação, né? Bom, o amor em geral é uma forte afeição que você sente pelo outro, né? São laços, pode ser por pessoas nascidas, laços consanguíneos ou sociais. Mas também pode ser um amor baseado numa atração sexual, né? Que aí eu já não dou nome de amor, eu já dou nome de paixão, né? E aí é preciso que a gente faça uma distinção um pouco disso, porque amor com paixão é uma delícia, né? Porque ele enriquece, fica muito mais quente, digamos assim. Mas o amor não tem nada a ver com a paixão. E a paixão, que nós chamamos de amor, nada mais é do que uma atração fatal, digamos assim. E essa atração, quando tem envolvimento maior, carnal, né, mais próximo, íntimo, ele dura uns 3 anos mais ou menos, porque a paixão ela leva esse tempo e depois ela desaparece. Também pode ser um amor de verdade, né? E o que significa, né? Saber e você reconhecer o que é um amor de verdade. O amor de verdade seria você aceitar as pessoas com seus defeitos, né? Suas virtudes, seus talentos, porque ninguém é perfeito. Nós não somos, o outro também não é. E os costumes e os hábitos de cada um, né, na realidade, provavelmente às vezes nos incomodam, porque eles não fazem como a gente quer, eles não são diferentes de nós, né? Tiveram outra criação, outra cultura, outra história. Então, a gente pode querer que ele seja cor-de-rosa e ele pode ser, mas para ser cor-de-rosa, ele
precisa, e não precisa ser aquele cor-de-rosa de príncipes e fadas e príncipes e princesas, né? Isso, paixão é irracional. Podemos chamar assim, né? Porque a gente não raciocina, a gente ama e pronto, a gente se entrega, né? É aquela coisa forte, é uma coisa mais de pele, é carnal mesmo. Você sente a necessidade, como se você quisesse fundir com o outro, né? Quem já não viveu uma grande paixão? É a coisa mais deliciosa que existe no mundo, né? Mas nós precisamos também manter um equilíbrio para que essa paixão não nos corrompa, né? Não nos desequilibre, digamos assim, nas nossas relações. O amor verdadeiro é algo que vai além de amar as consciências, sabe? É algo assim, é saber que o outro tem histórias, família, teve perdas, e nos faz olhar para o outro de uma forma mais ampla, mais sistêmica. Olhar para essa pessoa que está ao nosso lado e não tomarmos as coisas como pessoais, para que não haja os conflitos, para que os prazeres possam existir. Então, o prazer só existe quando existe uma aceitação, existe um equilíbrio dentro dessa relação. Quando amamos uma pessoa, estamos amando tudo que vem com ela, tá? As coisas boas e as coisas ruins. Isso não é sombra de dúvida. Você precisa entender essa dinâmica da relação. O nosso campo é que atrai essa pessoa. Nós escolhemos. Aí dizer, eu fui escolhida, ele olhou para mim. Não, nós escolhemos. Quando você bate o olho assim, você diz, é aquele. Você pode deixar que aquilo vem, porque você já houve uma ressonância num outro nível de consciência, essa faísca já acendeu, essa centelha já te uniu, por vários motivos, tá? Pode haver vários motivos para essa relação dar certo, para essa relação se encontrar, digamos assim. Nosso campo atrai exatamente aquilo que você precisa respeitar, entender, compreender e principalmente aprender, né? Coisas que só aprendemos através das relações. Para isso que as relações existem, não é? De que forma você vai aprender a lidar com o outro se não for dentro da relação? De que forma você vai aprender a respeitar as diferenças se não for amando, né? Se não for vivenciando intimamente com uma pessoa. Para se ter prazer em uma relação, é necessário ter a certeza de que você vai ter um diálogo, né? O diálogo é a coisa mais importante dentro da relação. Uma relação que não tem diálogo é muito difícil de perdurar. Porque você sempre vai sentir, eu não digo diálogo, cobrança, tá, gente? Essa coisa de, aonde que você foi? Me diz o que você fez, que hora você vai chegar? Isso é controle, é outra coisa. E quando a pessoa não conversa, Adriana, você tem que sentar com ele, segurar a mão dele, olhar nos olhos e dizer, olha, eu estou me sentindo na nossa relação assim, 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 assim. Você não vai dizer, você está me fazendo me sentir assim, você fez isso e... Não, eu estou me sentindo, o outro não faz nada. É você que aceita, ele vai fazer o jeito dele. Agora, o jeito que você vai receber é todo seu, vai depender das suas carências internas. Agora, se ele não quer conversar, e tem pessoas que realmente têm muita dificuldade de falar, eu tô acabando de montar um curso que eu acho que é fundamental vocês aprenderem, que é a questão da estrutura, da nossa fisionomia, de como essas relações se dão. Eu vou falar exatamente dos relacionamentos, de como você vai aprender a se
conhecer e a conhecer o outro que está do seu lado. Porque facilita a tua vida e você não fica esperando dele uma relação que é sua. A sua reação é diferente. Então, se eu tenho uma sobrancelha arcada, eu sou dramática, eu falo, eu digo. Se eu tenho uma sobrancelha reta, eu não vou falar, eu sou reservado. Então, se eu não sei isso, eu vou ficar cobrando do outro que ele fale como eu. E isso só dá conflito, gente. E isso é para todas as relações, não é só para as relações afetivas, digamos assim. É necessário, né, para ter prazer numa relação, é necessário ter a certeza de que há esse diálogo, que o outro está te ouvindo e que você está sendo ouvida. Então, uma das coisas importantes é você segurar a mão e dizer assim, senta aqui, olha para mim, eu preciso tanto falar com você. E você começa a dizer, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu escolhi você para viver junto, eu escolhi você para ter uma família, para ter filhos, se você os tem, se essa é a tônica. Você já começa enaltecendo essa pessoa e dando para ela um lugar. E não começa a cobrar dela. Porque se você começar a cobrar, o que acontece quando você começa a botar o dedo no outro? Ele faz assim, ó. Ele já nem te ouve, ele já entra na defensiva. Ele já não tá te ouvindo mais, ele já tá pensando o que ele vai te responder, e aí não há diálogo. Então você já diz, já comunica, diz assim, eu preciso de uma ajuda sua. E eu preciso te comunicar uma coisa. Então você vai dizer como você se sente. E você diz, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu queria muito que você me ajudasse. De que forma você pode me ajudar? Se for uma pessoa muito calada, né? Porque tem pessoas que são muito caladas, você diz, você não precisa me responder agora, mas eu adoraria ouvir de você. Então você dá para ela uma oportunidade de escolha. Senão você está o tempo todo colocando uma faca no peito do outro. Ninguém gosta de se sentir espetado. Incomoda, cria hostilidade. E daí para frente é só antagonismo. E daí vai para o inferno essa relação, né? Porque você só cobra, o outro não entende o que você está cobrando, não sabe o que você quer, porque ele não tem a mesma história que a sua, não teve a mesma criação que você, e aí a relação passa a ser conflitante. Bom, quando você perde, por exemplo, que a pior coisa que existe também é solidão a dois, gente. Numa relação, se você não está sendo ouvida, se não há diálogo, o que você está fazendo com essa pessoa? Não tem mais nada para trocar? Aí fica difícil, né? Agora, se vocês são mesmo calados e vocês trocam de outra forma, o sexo é bom, quando vocês saem, vocês conversam, vocês se divertem juntos quando passeiam ou quando trocam as experiências de trabalho, é diferente. Vocês têm outros tipos de troca. E isso é que dá prazer na relação. É o que você troca, é o que você compartilha, é o dar e receber na relação. Existem muitas formas de dar e receber. Não pode ser só um dando, ele vai ficar carente, né, nessa relação. Porque o outro não faz nada. Então, até que ponto você vai dar e por que você está dando? Que dependência é essa? Ou que codependência é essa? Então, existem várias situações dentro da relação que a gente precisa sair, né, colocar um passo para trás para poder olhar exatamente o que está acontecendo. Né? Mas de uma forma, digamos assim, neutra, imparcial. E de que forma você vai ver isso? Talvez numa constelação sistêmica, claro, porque você vai ver a dinâmica da pessoa e a sua dinâmica. E aí a gente sabe o que está vindo do campo de cada um para saber o que vocês estão espelhando nessa relação. E isso é muito importante. E é mais importante ainda quando o casal faz junto. Porque ele vai ver a questão dele, você vai ver a sua, e os dois vão ter a oportunidade de olhar um para o outro naquele momento, que às vezes é difícil olhar em casa, porque já estão projetando sobre o outro as suas carências anteriores, né? Que isso já são outras conversas, e vocês lá no YouTube vão ter outras palestras que eu já dei falando sobre isso.
Então, quando se perde o prazer na companhia do outro, que eu estava falando, não existe mais amor. Pode ser que exista o apego, a codependência, qualquer outro tipo de desequilíbrio psíquico nosso, né? Que faz manter-se naquela relação. Agora, o que te faz manter nessa relação se ela já não te dá mais prazer? Então tá na hora de você olhar para isso. Porque você não veio aqui para ser infeliz com quem quer que seja. Nem com você mesmo. Principalmente com você mesmo, né? Porque o dar e receber já não existe mais. E isso é fundamental na relação, né? Ele pode não me dar aquilo que eu quero nessa área, mas ele me dá nessa. Então isso compensa, equilibra a relação. Entendeu? Porque o que é importante é o equilíbrio. Se eu aceito essa dificuldade que ele tem com essa questão, ele tem tantas outras que são legais que compensam essa que falta. Então, não me deixa tanto em desequilíbrio nessa relação do dar e receber. Isso é importante da gente olhar, ok? Eu tenho que olhar as outras coisas que me são ofertadas. Mas se essa daqui não me é ofertada e eu fico cobrando só essa, é a mesma coisa de que você chegar em casa, no teu grau de exigência absurdo, focada, você olha, a casa tá limpa, impecável, mas essa caneta tá aqui em cima da mesa e você diz, escuta aqui, ó, você arrumou a casa e deixou isso aqui? Então, assim, nada do resto valeu? Só isso aqui que é importante, então o problema é seu, né? Então a gente precisa ver de que forma nós estamos exigindo, e aí não é só na relação de afetiva, não. Nós podemos fazer isso com funcionário, com empregado, dentro do trabalho. A gente pode ser um chefe insuportável, mas o que está faltando na tua alma que você fica cobrando do outro? Então, é uma questão de olhar, é uma questão de observar. O que está vindo, qual é a informação que está vindo de lá, qual é o feedback que está rolando aí. Porque é muito difícil você, às vezes, enxergar os seus defeitos. É mais fácil você apontar o outro. Mas quando o outro te incomoda, presta atenção, porque aquilo tem em você. Senão aquilo não te incomoda, o problema é do outro, não é meu. Ah, tá ali, estribuchando, tá reclamando, é problema dele, né? Então essa já é uma causa para conflito, né? Para lidar, a maior causa dos conflitos é a não aceitação do outro como ele é, por exemplo. Que eu começo a exigir dele, eu começo a cobrar dele uma situação. Porque quando não existe amor, nós queremos mudar o outro. O outro, segundo os nossos padrões e crença, ele não serve, ele só serve aquilo que eu vejo como certo, como o mais importante. E para atender exatamente as nossas expectativas, as nossas necessidades. E aí a gente fica cobrando, mas você não fez isso. Ah, mas hoje você tem que fazer isso. Sabe, esse tipo de coisa, como se o outro fosse seu funcionário. E marido e mulher não é funcionário de ninguém. Nós estamos compartilhando uma casa. Então, as funções têm que ser compartilhadas também, assim como a renda. Ou, se o marido traz o dinheiro, a mulher faz alguma coisa, né? Então, esse dar e receber, ela cuida da roupa, ela cuida da comida, ela cuida da casa, não importa. Importa que haja equilíbrio. E isso é que a gente precisa entender. E seja um acordo entre os dois. Então, assim, nós começamos a julgar o outro e comparar com outras situações ou com outras pessoas, né? Costume, hábitos, as coisas que nos incomodam. Eu não aceito. O que mais é importante aí, porque o amor, ele constrói, ele aceita, ele liberta, ele é generoso, sabe? Ele é compreensivo, ele senta, ele acorda. E isso é que nós precisamos entender. Se isso não existe, que tipo de relação é essa que você está vivendo? Ah, Selene, a gente não tem aquela paixão, não. Mas o sexo é bom, é gostoso, a gente se entende, a gente ri junto, a gente cozinha junto, a gente gosta de ver um filminho junto. Isso é compartilhar, isso é que é prazeroso, isso é uma relação adulta, né?
Então eu vou falar sobre esses tipos de relações rapidinho, já já, porque eu quero falar mais uma coisinha aqui para vocês. Eu queria falar uma coisa que é importante, que é o seguinte. Quando você não aceita o marido e você reclama dele, ou vice-versa, você está reclamando, ou você não aceita a família, né, da relação, você também não aceita o marido. Se você não aceita a família, você não aceita o marido. E se você tem um filho, cuidado, porque o filho não vai se sentir amado. E onde está o amor da família? O amor está na família, na aceitação daquilo que veio. Porque o marido ou a mulher te deu esse filho de presente e você deu a ele. Agora, ele é parte dessas famílias. Então, se essa criança, possivelmente, se você não aceita a família do cônjuge, essa criança não vai se sentir aceita. Porque se você não aceita a família, você não aceita o pai ou a mãe. Certo? E, consequentemente, você não aceita o filho. E o filho vai se sentir como? Rejeitado por essa mãe ou por esse pai. Porque ele vai tomar as dores daqueles que são excluídos por essa pessoa, pelo pai ou pela mãe, seja lá quem for que fizer isso. Isso é um dado fundamental. Por que seu filho te abandona? Por que seu filho se sente não amado? Por que ele está revoltado? Então fique esperto. Existem muitas histórias por trás dessa questão de amar e ser amado. E uma bela constelação, uma constelação potente, uma constelação feita com um bom constelador, um constelador que tenha capacitação devida, ela vai te mostrar tudo isso, né? Então, não podemos esquecer de ter o hábito de comunicar ao outro e de ter esse contato, né? De você verbalizar aquilo que está como uma forma amorosa e amiga, porque a relação afetiva ela tem que ter um vínculo também de amizade, porque é fundamental, né? Porque quando você não tem uma amizade, quando você trai nas pequenas coisas, ou você não corresponde a coisas pequenas, existe um outro tipo de situação que está envolvida aí. E esses emaranhados familiares, eles nos colocam em situações muito delicadas e inconscientes, porque está na nossa cara e nós não estamos vendo. Então lembre-se que o outro não tem bola de cristal. Se você não comunicar aquilo que você sente e você ficar criando histórias, porque essas histórias que você cria em função daquilo que você acha, é porque você já tem essas histórias armazenadas dentro de você, que pode estar vindo do seu inconsciente familiar, né? Dessas histórias do campo familiar. E das histórias que você vivenciou desde do útero materno, desde que foi concebida, né? Porque as situações, às vezes, que acontece que são imprevisíveis, né, com o pai ou com a mãe no início da gestação, por exemplo, elas podem te deixar sequelas. Nós já vimos isso, e nós vemos isso o tempo todo dentro das constelações. Porque a nossa formação, ela começa daí. O bom relacionamento que nós vamos gerar nas nossas relações vem dessa relação também que nós geramos com pai e mãe. Porque o filho, ele está sempre querendo receber, ele está sempre exigindo do pai e da mãe, né? E ele não tem a criança não tem essa consciência histórica familiar, porque ele não está dando porque não recebeu, ou ele não está dando porque tem que trabalhar. A criança não entende isso, né? Ou porque ela passou por um medo, ou passou por um susto, ou perdeu alguém, e ela se sentiu triste, e aí essa tristeza passou para a criança que estava no útero. Várias nuances, e a constelação sistêmica nos ajuda a olhar esse campo com mais carinho, né? Com mais amor, digamos assim. Bom, quando nos apaixonamos, na realidade, nós estamos refletindo
algo que nós gostamos em nós, no outro. Então o outro é um espelho, sempre o outro é um espelho, mas a paixão, o enamoramento, a atração, ela vem por nós mesmos. Nós conseguimos ver através do outro algo que eu gosto em mim mesmo, né? Só que pode ser um espelho positivo e somente algum tempo depois esse espelho pode se quebrar, ou quando alguma coisa acontece e a verdade aparece e você consegue enxergar quem é o outro. Você ultrapassa essa linha tênue do espelho. E aí você consegue dizer assim, ué, mas ele era assim, por que ele mudou? Não, ele não mudou. Ele sempre foi assim. Mas quando você está apaixonado e enamorado, você não enxerga. Por isso que diz que é irracional. É um pouco irracional, porque você cria imagens espelho, né? Você só precisa entender o que é o amor quando essa névoa e esse espelho sai da frente, e aí você olha para ele com todos os defeitos, com todas as qualidades, com todas as informações que vêm do campo familiar dele também, que vem com tudo, né? Bom, aí você vai ver se o que você sente por ele é capaz de ultrapassar tudo isso, né? Se aquele amor realmente se instalou no seu coração e o espelho pode ficar quebrado, que você não tem problema. Agora, depende de como o espelho quebrou, né? Se o espelho quebrou abruptamente, né, numa grosseria, num maltrato, num abuso ou algo assim, fica muito difícil de colar esse espelho depois, né? Então você pode até querer voltar com o espelho e colar para ver se você vê aquela imagem refletida de novo, aquela que você viu se apaixonar, mas existe uma outra historinha por trás disso, que se chama amor por si próprio. Então, o alto amor, o afeto que você tem que dar para você é a coisa mais importante desse mundo. E muita gente não olha para isso. Acha que amor é só aquilo que a gente dá, né? Então, existe uma frase que eu gosto de dizer muito, que está até no meu livro Qual é o Caminho, que diz assim, o amor é seu. Ninguém tem posse sobre o seu amor. Você dá a quem você quer e o retira quando quiser, sem posse. Porque a posse não existe. O amor é seu. Entendeu? Então, assim, esse é o meu amor. Eu tenho por mim e tenho um pouco, e tenho bastante para dar a alguém. Mas alguém que queira receber. Se ele não quiser receber, ou ela, o que eu faço? Eu digo, sinto muito. Foi bom enquanto durou, mas eu vou ter um bom lugar para você no meu coração. E eu trago meu amor de volta, até que outro alguém apareça. Entenderam? Essa é a dinâmica que nós vamos precisar fazer. Bom, então, quando falamos de amor, pensamos também no medo de ser traído, ser abandonado, ainda mais se você já tem um histórico desse na família, né? Muitas vezes acabamos repetindo histórias dos nossos pais, ou para trazer aquele amor que você conhece, que foi um amor bandido, que foi um amor maltratado, que foi um amor egoísta, que foi um amor isso, aquilo, não importa. Aquele era seu pai e sua mãe. Então, o que você faz? Você pode atrair, inconscientemente, claro, mas numa lealdade invisível, alguém que te abandone como teu pai abandonou sua mãe ou abandonou você quando era pequeno. Isso pode acontecer. Ou você pode abandonar também em lealdade. A dinâmica oculta é que vai nos mostrar, num campo sistêmico, numa constelação, por exemplo, qual é a dinâmica que você está vivenciando? Qual é a dinâmica que você está recriando dentro de você? Isso é sempre uma incógnita, né? Mas você precisa olhar para isso, para que você tenha um amor verdadeiro, um amor adulto e não um amor infantil, daquele que está sempre cobrando do próximo
mais próximo, né, do que um contato íntimo que a gente tenha, uma carência sua infantil, né? E muitas vezes também nós não nos permitimos ser felizes e geramos situações para que o outro nos abandone, porque a gente tem a mamãe no coração e a gente se sente culpado de ser mais amada ou de ter uma vida melhor do que ela teve. Essa também é uma outra dinâmica oculta. Existem várias. Eu estou só falando assim para acordar um pouco a mente de vocês e vocês começarem a olhar para trás e observar o seu campo sistêmico, porque é assim que a gente acorda. Não existe outra forma de acordar, sinto muito, né? A gente já não nasceu perfeito, senão a gente não estava nem aqui, eu acho, né? Porque eu acho isso aqui uma grande escola. Todas as nossas relações e tudo que a gente vivencia é uma forma de você evoluir, né, a sua consciência. Porque a evolução é consciência. Uma questão que eu sempre me bati com isso é a formação de constelação, né, de consteladores, por exemplo. Eu sou pioneira nas constelações e há mais de 20 anos, fui uma das primeiras aqui, fundei a associação e ainda sou diretora lá, e eu acho que o que aconteceu com esse boom da constelação nos preocupou muito, porque em toda a profissão isso existe, na constelação também veio acontecer, que sem consteladores e consteladores. Então, assim, para você dar formação, eu comecei a dar formação, nossa, 8 anos depois que eu tinha práticas, que eu tinha vivenciado, que eu tinha me trabalhado pra caramba, que eu já tinha feito 3 ou 4 formações, né? E eu sabia muito, eu tinha estudado muito, eu tinha feito milhares de constelações. Aí eu comecei a dar curso. Eu não comecei a aprender e comecei a sair dando curso, porque eu não tinha experiência. Você primeiro precisa vivenciar, né? Então, não adianta você querer fazer um curso de final de semana, um curso básico, sem ter uma formação e sem ter se trabalhado nas suas coisas mais básicas e saindo metendo a mão na vida do outro, metendo a mão na história familiar do outro. Vocês têm noção do que significa isso? Eu sempre digo que o constelador é um cirurgião, né? E você, para buscar um cirurgião, você não tem que saber quais são os predicados desse médico. Você não vai entregar seu pescoço a qualquer um, a qualquer cirurgião que você não conheça. Fazer uma plástica no seu rosto, você não vai fazer antes de ver as plásticas que esse cara já fez. Então, para mim, é a mesma coisa. Entregar a minha família na mão de qualquer constelador, eu tenho medo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Não estou desfazendo dos consteladores, isso não existe, porque eu já formei muita gente, tem muita gente boa, mas em todo lugar o conselho que eu dou é: se trabalhem. Eu dei o nome do meu curso de Curar o Curador, porque você precisa trabalhar suas coisas mais básicas, porque senão na hora que você coloca no campo um abuso e você foi abusado e você não resolveu, você vai ser parcial naquele momento. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o amor está aí. Se você não tiver esse amor por você, pelas suas histórias, pela tudo que você viveu, e você acolher isso de uma forma genuína e sincera, fica muito difícil você olhar para a dor do outro e para as situações graves do outro. Isso é um conselho que eu dou para todos aqueles que estão querendo estudar, que estão estudando, que já são formados. Entrem fundo, vão se trabalhar. Então, é exatamente porque nós temos essa alma ferida, né, revisada e curada de alguma forma através das constelações, vista, ressignificada, digamos assim, é que fica mais fácil você se empoderar, você ter uma força para entrar no campo do outro de forma imparcial e muito amorosa, muito afetiva. Então esse amor tem que começar dentro de você. Esse é o caminho, tá? É um conselho que eu dou.
nesses 30 anos que eu tenho de trabalho sistêmico, porque eu já vim da cinesiologia quântica e eu já trabalhava com isso, então eu tenho mais de 30 anos nesse campo e há mais de 20 nas constelações. Então eu já vi muita coisa, já trabalhei muito, já fiz muita constelação. Bom, ser constelador é um cirurgião, bota isso na sua cabeça. Se você quer ter um pulso firme, ter uma boa visão do que está acontecendo, estuda, ok? E nós vamos começar uma turma nova dia 16 de outubro e até o final do mês vai ter a partir de amanhã já está no meu site, vocês podem entrar e se inscrever. Bom, trabalhar o seu campo sistêmico traz para você a possibilidade de melhorar a dinâmica da sua relação, tá? Isso é trazer o equilíbrio para as duas partes. Isso é a coisa mais importante dentro do nosso trabalho. Você vai aprender a analisar melhor o outro, vai aprender a entender o processo do outro, você vai ter uma visão mais ampla da sua história, da sua vida e das pessoas que te cercam. Se você é um empresário, se você é um chefe de seção, se você é um administrador, se você é um gerente, é um diretor, você tem que ter essa visão sistêmica, inclusive da sua empresa, né? Porque a sua empresa é feita de gente e as pessoas têm famílias. E isso, vocês acham que isso não chega até a empresa? Claro que chega. Então tem muitas formas humanas de você lidar com essas situações. Também é um olhar diferenciado, né? E quando eu falo analisar, observar os hábitos das pessoas que nós atraímos, por exemplo, para a nossa vida, é que a gente possa ver claramente como é que são as reações dessa pessoa. Então, assim, se você conhece uma pessoa hoje e você começa a sair com ela, começa a ver como é a forma dela comer, como é a forma dela pedir, como é a forma dela se manifestar, como é a forma dela tratar as pessoas. Isso são coisas que não mudam, tá? Então não adianta você dizer assim, depois eu mudo. Depois que eu estiver junto, eu dou um jeitinho. Depois eu mudo a pessoa. A mulher sempre acha que vai mudar o homem. Ela não vai mudar. E o homem sempre acha que a mulher não vai mudar. Ela vai mudar. Porque a mulher, ela é bombril, entendeu? Ela tem 1000 facetas. Ela vira mãe, ela é esposa, ela trabalha, ela é 1000 atividades. E o homem, em geral, é uma só. E isso não é defeito, tá? Isso é neurológico. Homem funciona de uma forma. Homem faz uma coisa de cada vez. A mulher faz várias ao mesmo tempo. Isso é a dinâmica neurológica do homem e da mulher. É assim que funciona. Não fui eu que inventei isso, não, ok? Então, mas apesar da gente saber que os sentimentos mudam com o tempo, nós precisamos ter a capacidade de manter a atenção nesses detalhes, né? Manter o diálogo nas relações, compartilhar tarefas e prazeres dos dois, né? Do que os dois gostam de fazer, qual é a comida que o outro gosta. Esses pequenos detalhes é que nós não precisamos e não podemos deixar morrer dentro da relação. Para você manter a chama, isso depende dos dois, mas é uma questão de conversar, né? Senão a gente vai sempre projetar na nossa relação as nossas neuroses, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas carências, e não vai dar certo, porque o outro não vai abastecer você tempo integral 24 horas, né? Primeiro nós temos que ter a certeza do que acontece dentro do outro. A gente tem a certeza do que acontece dentro do outro. A gente não sabe nem o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Quando você coloca, por exemplo, a sua alma representada por uma outra pessoa no campo, e aí você vê a sua alma querendo ir para o chão, ou sua alma triste, ou sua alma chorando, você diz, ué, mas o que é isso? Eu não estou assim.
e você nem sabe o que às vezes está lá represado dentro de você. Isso é que é lindo no campo fenomenológico das constelações, porque constelação é fenômeno, não é facilitador que move as pedras como um tabuleiro de xadrez. Tira isso da sua cabeça. O facilitador não tem poder absolutamente nenhum sobre o campo. O campo da pessoa, ele tem uma força viva. Ele é que se manifesta, ele que diz o que é melhor para ele. Você só é apenas um facilitador que move as pedras para ver se elas aceitam, se é confortável, se é prazeroso, se é bom ficar aqui. Porque se não for, meu bem, faz a pista, né? Então, não dá certo. Não é você que vai dizer, faz isso, faz aquilo e tá funcionando, agora vai funcionar. Não é assim que a banda toca. Então, eu queria falar com vocês sobre... Vão guardando aí 3 papeizinhos, separando aí, que eu vou falar agora rapidamente para que a gente possa fazer uma dinâmica. Eu vou falar de algumas formas de amor só para lembrar vocês qual é a minha dinâmica, qual é a dinâmica da minha relação, né? O amor infantil, por exemplo. Aquele que faz birra, que não fala, que não faz amor com o outro porque ele não fez o que quis, que não se abre, que faz o pior para se vingar, aquele que sempre cobra atenção e carinho, né? Isso é amor infantil, isso não é amor adulto, né? Porque o outro não é teu pai nem é tua mãe, o outro é teu amante, é teu marido, é teu companheiro, é teu esposo, mas não é teu namorado, mas não é teu pai nem tua mãe. Então vai buscar da onde está faltando, porque senão essa relação não vai dar certo. Amor familiar também é outro tipo de amor. Qual é a relação que não está funcionando na minha vida, amorosamente, né? Será que eu estou dando amor para minha mãe ou para meu pai? Será que eu estou recebendo? Será que eu estou exigindo demais deles algo que eles não têm para me dar? Como é que é esse amor ainda dentro de mim? Ainda está machucado por alguma coisa? Né? Então, nós estamos sempre esperando que o outro corresponda às nossas expectativas, né? E o outro não vai corresponder, muitas vezes. Meu irmão, ele é diferente de mim. Ele veio aqui para criar uma outra história na vida dele. Ele veio aqui para um outro aprendizado. Apesar da gente ter vindo em família, o nosso pai e a nossa mãe, visto pelos irmãos, eles são pessoas totalmente diferentes para cada irmão. Cada irmão vai falar desse pai de uma forma diferente. Até que o último diga assim, mas ele está falando de que pai? Esse não é meu pai. Para você ter uma ideia de como é que isso funciona. O amor-paixão, né? É aquele que você tem ciúme o tempo todo, deixa de viver a sua vida para ficar pensando no outro, você não consegue mais comer, não consegue trabalhar, não consegue mais fazer nada. Ele é muito irracional mesmo. O amor pela vida. Também, às vezes, você ama tanto a sua vida, as coisas que você quer fazer, que você deixa de viver as suas relações e deixa as suas filhos, ou deixa as pessoas que são importantes, ou as situações, para viver o prazer da vida, né? É uma coisa, às vezes, compulsiva. É como se algo estivesse faltando. Oi, Cecília, querida, lá de Teresópolis, parceira, consteladora e cinesiologista. Que prazer ter você aqui. O amor apegado, aquele que você acha que é sua posse. Esse é meu, ninguém pode olhar para quem está olhando. Sabe aquela posse, você acha que filho é seu, que o marido é seu, que o namorado é seu. Ninguém é seu, desculpe. Ninguém é seu, você não vai levar para lugar nenhum, tá? O amor exigente é aquele que cobra do outro o tempo todo coisas que são suas necessidades, né? Então você fica exigindo que o outro te abasteça quando é você que tem que se abastecer, né? O outro vai dar, vai compartilhar, mas ele não pode te abastecer, senão você está colocando todas as suas fichas na roleta, né? E pode ganhar ou não. O amor abusivo.
Amor abusivo, desculpe, isso para mim não é amor. Nem por você, por permitir ser abusada, e nem do outro que diz que te ama, né? Então, tá mais que na hora de você rever isso, né? Amor por mim mesmo. Como eu manifesto o amor por mim mesmo? Como eu me priorizo, né? Isso são coisas muito importantes. Então, agora todo mundo aí com 3 pedaços de papel na mão. Vamos lá fazer a nossa dinâmica? Primeiro papel, sempre um espaço para você. Porque é a sua meta-posição. É o lugar que você se sente protegido. É um lugar que te dá conforto e te dá lucidez para enxergar o que está acontecendo, tá? Para ver de fora. E isso é importante. Quando você está num papel e você se sente mal, você tem que ter um lugar para ir. Para que você se reabasteça e possa enxergar outra vez, ok? Então essa meta-posição você tem que ter. O segundo papel é o seu amor por você mesmo. Como a sua alma se sente recebendo o seu amor por você mesmo. E hoje você tem que ir para esse lugar para poder sentir o que a sua alma está sentindo. Agora, gente, vocês têm que ser muito, muito responsáveis nisso. E muito sinceros, sem crítica, sem julgamento, sem nada, mas de coração aberto. Você vai ser o representante desses lugares. Então, não leve a sua mente junto. Tira a mente, leve só o corpo para sentir o lugar. O terceiro papel é o seu amor pelo outro. O amor, como você dá o amor para o outro. Mas o mais importante ali é o seguinte: não é como você se sentir como você dá, não. Você vai se sentir no lugar do outro. Quando você colocar esse lugar do outro, a ideia é você perceber como o outro sente o amor que você dá. Essa é a grande diferença. Essa é a chave, ok? Então, todo mundo pronto? Todo mundo botou seus papéis? Corre lá. Vamos lá. Primeiro, você coloca os 2 papéis e fica na sua meta posição. É importante você olhar de fora para essas 2 questões, tá? Então, olhe para essas 2 questões. Ai, tanta gente linda que tá entrando aqui, gente. Nossa Senhora. E esses coraçõezinhos eu amo. Isso é tudo amor, tudo amor. Hoje é dia do amor. Mas o meu amor é do prazer e da alegria, tá? Então, vamos lá. 3 papéis. Um para você, para sua meta-posição. O outro para você sentir como a sua alma sente o seu amor, né? E o outro papel é o lugar do outro. Como ele sente quando você dá o amor para ele. Então, vamos lá, gente. 1 minutinho é o suficiente para você sentir no corpo isso, ok? Deixa essa força chegar. Se coloca lá, olha para esse lugar e primeiro você vai para o seu amor. Entra lá e sente no seu corpo físico como isso vibra em você. É confortável? É desconfortável? É alegre? É triste? Dá vontade de sair ou dá vontade de ficar? Dá vontade de ir para trás? Dá vontade de rir? Observa a sensação física, só isso. Essa já é uma grande informação para você. Daí do seu amor, você vai olhar para o outro. Se você tem o outro, ótimo. Se não, não precisa imaginar ninguém. É um outro qualquer. Seja parente, seja namorado, seja marido, ou seja um amigo, ou seja lá quem for. É o outro, independente de você ter projetado alguém ou não. E agora você vai para o lugar do outro.
E observa como o outro, quando olha para você, sente o amor que você está dando para ele. Veja se ele se sente confortável, se ele se sente incomodado, se ele se sente confortável ou feliz ou alegre, ou se ele tem o impulso de ir até você, ou se ele tem o impulso de ir para trás, ou se ele tem o impulso de virar as costas. Esse movimento tem que ser muito honesto, tá, gente? Não use a sua cabeça, o seu racional, não. Que esse campo não é o que a gente quer, é o sentir que está em jogo. Essa é uma grande informação para você. Esse é um grande feedback. E aí depois você volta para a sua metaposição. E aí você olha para o seu amor e fala para ele: eu sinto muito não ter olhado para você como deveria, ou não ter dado atenção para você como deveria. Mas eu vejo você e vou prestar mais atenção em você. Vou cuidar mais de você. Vou amar mais você. Vou dar mais afeto para você. Porque você é muito importante para mim. Você é o que eu tenho de mais importante. Ou você pode falar outra coisa que você sinta dentro dessa ideia. Respira fundo e se coloca no lugar do seu amor para ver como que ele sentiu isso que você acabou de dizer para ele. Se mudou essa posição, se ficou mais confortável, se ficou melhor, qual é a emoção que vem daí? Observa. São várias nuances de você mesmo, são vários aspectos da sua personalidade. E agora observa como você olha para o outro. Se é diferente. Agora você volta para a sua metaposição e olha para o outro. E diga para ele: eu sinto muito. Talvez tenha exigido demais de você. Talvez tenha cobrado coisas que você não pudesse me dar. Talvez tenha colocado você numa posição que não era a sua. Mas eu vejo você e deixo você no seu lugar. Eu respeito você. E eu vou dar o amor que eu tenho para você da melhor forma possível. Espero que você faça algo de bom com isso, para que possamos usufruir melhor do amor que temos um pelo outro, que damos e oferecemos um ao outro. Respira fundo depois que você fala isso, ou se sente necessidade de falar mais alguma coisa, se essa pessoa está representando alguém especial. Observa que você pode ressignificar nesse momento. E depois você agradece e dá um passo e vá para o lugar dele, para ver o que mudou naquele lugar. De que forma ele olha para você agora e como ele se sente ao ter ouvido isso de você. Essa é uma dinâmica muito especial. E agora observa como ele olha para o seu amor e como ele olha para você.
E qual é a sensação que vem na sua alma? Volta para a sua meta-posição e olhe agora para esses dois aspectos. E observa como você agora se sente em relação a você e ao outro, com o seu amor próprio e o amor que você dá para o outro. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você não pode se abandonar jamais. Esse é o maior amor que você pode ter. É por você mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. Quem não se ama, não cuida de ninguém. Quem não se respeita, não respeita ninguém. A gente precisa olhar para essa pessoa, para essa alma que está aqui, para que ela possa ter uma vida plena, integrada, harmônica, ter uma conexão harmônica, atrair situações equilibradas. Quando o outro não está pronto, então é um processo dele. Nós não somos nós que temos que modificá-lo. Gente, eu espero que essa mini constelação, essa mini dinâmica, né, tenha mostrado para vocês e tenha acordado algo dentro de vocês extremamente importante. Obrigada a você, Cecília, uma querida, que saudade de você. Qualquer hora eu vou aí te visitar. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Nós temos alguns minutinhos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta ou queira compartilhar alguma coisa da sua experiência, seria tão rico para nós. E se alguém depois vier algum site, alguma coisa e quiser perguntar, depois vai lá no Instagram e pergunta. Mas eu gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. Oi, Aninha, gratidão a vocês, Renata. É isso, a gente vai atrair vários amores, né, Renata? E cada amor vai trazer para nós uma experiência, um aprendizado, um crescimento. Quando o amor vai embora, nós temos que fazer o luto, porque é uma perda, é uma dor, que a gente se apega, a gente gosta, mas a gente não pode criar as codependências, porque isso machuca muito mais. A relação tem que ser saudável, entendeu? E ela começa por nós. Nós temos que estar saudáveis, senão nós vamos cobrar do outro a vida inteira e não vamos crescer nas nossas relações. Ninguém tem mais nada para falar? Sim, é uma dor, mas não dá para mudar o outro, não dá. E isso é uma coisa que nós temos que aprender, e não é só o outro, não estou falando do outro, não é só relacionamento afetivo, não. Estou falando de filho, né? Principalmente filho, que nós temos que aprender a deixá-los crescer. Eles não podem pensar como nós, eles não podem olhar com os nossos olhos, porque eles estão num processo deles, né? Então nós precisamos entender que eles têm também as dificuldades. A gente pode alertar? A gente alerta. O que ele vai fazer com isso não é um problema nosso. Nós precisamos aprender também a soltar e não ter essa posse, né? Essa codependência. Então, toda perda é uma morte, nós temos que fazer o luto, não resta a menor dúvida. E desejar que ele seja muito feliz, porque quando a gente ama, a gente liberta. Amor que mata, se matei por amor, desculpe, isso não é amor. Isso é posse, isso é outra coisa, isso é uma neuromental, uma doença. Não é? Então, se eu te amo, eu quero que você seja feliz. Não importa se é comigo ou se é com outra pessoa. Eu quero que você seja feliz, que você siga, que você cresça, que você vá viver suas experiências. É isso que funciona. É assim que funciona. Eu vou sentir? Vou, porque eu gosto de você. Mas se você não gosta de mim, o que eu posso fazer? Gostou? Foi o tempo que durou, né? Então é isso. O amor é eterno enquanto dura.
Beijos, boas relações, muito amor para vocês, muita aconchego e carinho no coração de todos vocês. Até segunda-feira na nossa live das invocações. Eu espero que vocês venham e tragam mais gente para as invocações. Esse é o momento da gente criar uma força bem amorosa, né? E quinta-feira estou aqui de volta com pensamento sistêmico. Nas segundas-feiras eu faço uma meditação e na quinta a gente faz uma dinâmica. E amanhã vão lá no meu site para ver a promoção do nosso curso de constelação, curso básico de constelação, todo online. Vai ser sábado de 9 às 6 e domingo de 9 a 1 da tarde, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até lá. Foi um prazer ter vocês aqui.